Bom, agora então que a gente já conhece um pouquinho sobre o contexto histórico e algumas das características da terceira geração romântica, a gente pode estudar alguns dos autores daquela época. Um dos primeiros que a gente vai estudar é Castro Alves, ou conhecido, como Castro Alves, mas que tinha o nome completo de Antônio Frederico de Castro Alves, e nasceu em 1847 numa fazenda da Bahia, e morreu em 1871 em Salvador, também na Bahia. Eu vou dar alguns detalhes sobre a vida pessoal do Castro Alves, porque eu acho que isso é interessante, dá para a gente compreender em que ambiente ele viveu e como ele se tornou tão conhecido como o poeta dos escravos. Bom, então, o primeiro detalhe que eu gostaria de mencionar é que em 1853 ele muda dessa fazenda que ele nasceu para Salvador. Essa mudança acontece porque o pai dele é convidado para ser professor na faculdade de medicina da cidade. Então, assim, só com essa informação básica, vocês já conseguem ter uma ideia de como que era o ambiente em que Castro Alves vivia. Numa época em que quase toda a população não tinha acesso nem à leitura nem à escrita, ser médico era uma coisa raríssima. E ser professor de uma faculdade de medicina era quase um a cada 1 bilhão de pessoas vivendo. Então, só daí a gente já consegue concluir que Castro Alves e todos os seus irmãos também foram criados num ambiente muito culto e muito erudito. Então, eles tinham acesso à escrita, todos eles foram alfabetizados, então sabiam ler, sabiam escrever muito bem. E uma fofoca dos bastidores é que dizem que uma das melhores bibliotecas particulares ou pessoais da província da Bahia naquela época era a do pai do Castro Alves. Então, assim, só daí vocês já conseguem ter uma ideia de o quão privilegiado ele era para a época dele. Um outro momento importante na vida de Castro Alves é em 1862, porque ele vem para Recife para estudar Direito na Faculdade de Direito do Recife, que é a mesma que fica lá no 13 de Maio. Então, quem aí quiser estudar Direito na Federal vai ter a honra de estudar no mesmo lugar onde Castro Alves e muitas pessoas importantes para a cena política e, enfim, social, não só de Pernambuco como do país inteiro, também estudaram. Bom, e em Recife também, principalmente, onde ele tem contato com os ideais abolicionistas. Ainda que em 1862 a gente não tenha uma movimentação a favor do abolicionismo, enfim, de uma maneira consolidada, ainda assim a gente consegue pegar e enxergar algumas insatisfações que a própria população já começa a ter contra a escravidão. E também um dado muito interessante é que em Recife também, que Castro Alves conhece Eugênia Câmara. Eugênia Câmara foi uma atriz portuguesa que veio para o Brasil junto com a sua companhia de teatro para fazer algumas apresentações. E numa dessas apresentações, lá no Teatro Santa Isabel, para quem conhece, ela se encontrou com Castro Alves. E desde então, Castro Alves ficou apaixonadíssimo por ela, foi o amor da vida dele. Tanto foi o amor da vida dele que ele escreveu uma peça só para que ela tivesse um papel e pudesse representar esse papel nas suas apresentações. A diferença de idade entre eles era de 10 anos, mas para os dois isso pouco importava. Tanto é que eles ficaram muito tempo juntos, mas infelizmente acabou não dando certo. Eles não terminaram juntos. Castro Alves ele teve outros relacionamentos, mas também outra fofoca dos bastidores é que o grande amor da vida dele foi Eugênia Câmara. Então, falando um pouquinho sobre a poesia, o modo de escrever de Castro Alves, a gente também pode dividir ele em dois aspectos. A primeira é a poesia lírico-amorosa e a segunda é a poesia social. Nessa poesia lírico-amorosa,
a gente vai ter como principal obra, né, ou a única, né, que ele escreveu dentro desse gênero, foi Espumas Flutuantes, que foi a única obra publicada por ele mesmo em 1870. E nessa coletânea, né, de poemas, a gente vai conseguir perceber alguns temas bem recorrentes da segunda geração romântica, mas mais como uma transição entre a segunda e a terceira. Porque o eu lírico desses poemas vai falar sobre a transitoriedade da vida, o amor espiritual e o amor físico. Então, nesses aspectos, ainda que trate sobre o amor, vai ser bem diferente daquela visão romântica e daquela visão de amor que a gente vai encontrar na segunda geração. Já na poesia social, que vai ser a grande marca, né, de Castro Alves, por assim dizer, a gente vai encontrar principalmente a denúncia das desigualdades sociais que existiam naquela época, e também ele vai ser bem combativo contra a escravidão. Ele, em todos esses poemas aqui, ele vai clamar a natureza e as entidades divinas para combater e para acabar com a escravidão. Então, exatamente por estar tão próximo, né, dessa questão abolicionista, que Castro Alves vai ser considerado como o poeta dos escravos. Então, dentro dessa poesia social, a gente tem como alguns exemplos Vozes da África, onde Vozes da África e Navio Negreiro, onde a gente vai encontrar a representação de um navio, né, negreiro cheio de escravos que sai da África e aporta aqui nos portos brasileiros. Então a gente vai ter toda a denúncia, né, dos maus tratos que os escravos sofriam, não apenas na sua vida enquanto escravos, mas também durante todo esse trajeto marítimo que eles tinham, eles eram sujeitos, né? Vozes da África é publicado em 1869 e Navio Negreiro em 1868. Já a Cachoeira de Paulo Afonso é um outro poema bem interessante, publicado em 1876. Ele é uma obra póstuma, ou seja, publicado após a morte de Castro Alves. E aqui a gente vai encontrar a temática do suicídio do escravo. Não apenas como se ele quisesse sair daquela, como um ato desesperado para fugir à escravidão, mas também como um ato de resistência. Então, o escravo, ele não apenas vai querer se matar para fugir da sua condição de escravo, mas sim para falar que ele tem o domínio sobre a vida dele e ele, por ter esse domínio, escolhe morrer, prefere morrer do que continuar como escravo. Então, assim, é bem interessante porque ainda naquela época as pessoas não conseguiam enxergar o suicídio como, infelizmente, como uma estratégia de resistência escrava também. Outro também bem famoso é Os Escravos, publicado em 1883, também obra póstuma, e Gonzaga ou a Revolução de Minas. Gonzaga ou a Revolução de Minas não é uma coletânea de poemas, mas sim é a peça teatral que eu disse que Castro Alves escreveu para Eugênia Câmara. Eu acho muito interessante essa peça teatral porque Castro Alves ele vai fazer uma junção de aspectos reais com a ficção para conseguir atingir o seu objetivo. Então, basicamente, a Revolução de Gonzaga ou a Revolução de Minas vai ser uma peça que vai ocorrer durante o contexto da Conjuração Mineira. A gente sabe que a Conjuração Mineira, basicamente, ela visava a independência do Brasil. Em momento nenhum, os participantes daquele movimento pediram pela abolição dos escravos. Mas, usando da sua criatividade enquanto autor, enquanto pessoa, né, Castro Alves vai unir os objetivos de independência dos inconfidentes mineiros com as questões abolicionistas. Então, o grande fio da meada de toda a obra vai ser
a abolição, porque a gente vai ter um pai, o escravo Luiz, que vai procurar durante toda a trajetória da peça pela sua filha Carlota, que é uma escrava também, mas que desde pequena ela foi comprada por um outro senhor. Então, pai e filha viveram separados, né? E o pai vai tentar encontrar a filha depois de muitos anos passados aí. É interessante também que na peça a gente vai ter a presença de pessoas que realmente existiram, como Tomás Antônio Gonzaga, Maria Doroteia, que era a crush, por assim dizer, do Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. O próprio Tiradentes vai ser um personagem que vai estar nessa peça também. E, enfim, tantos outros que de fato existiram. No Drive vou deixar o PDF de todas essas obras, mas caso vocês queiram, tenham vontade, não estejam fazendo nada nessa quarentena, eu acho bem interessante vocês darem uma lida, não só porque cai constantemente no vestibular, mas também porque é um assunto bem interessante. A maneira como ele vai escrever os seus poemas a favor da abolição é bem interessante. Além disso, isso é um tema muito atual para a gente, porque a abolição dos escravos, né, aconteceu em 13 de maio de 1888. E caso vocês estejam vendo, né, essa aula hoje, quinta-feira, 14 de maio, a abolição foi ontem, 13 de maio, há alguns 200 e tantos anos passados. E pra gente ver, né, é interessante que durante esse ano a gente tá vendo várias pessoas, vários vídeos, enfim, várias polêmicas em relação a que a escravidão aqui, ela foi uma questão que aconteceu, deveria sim ter acontecido, mas a maneira como ela aconteceu continuou sem trazer muitos benefícios que os negros da época precisavam. Ele libertou os escravos, mas não fez nenhum planejamento da inserção daquele povo na sociedade da época. E isso, como eu também já falei anteriormente, a gente consegue perceber essas consequências até hoje, né? Visto que mais da metade da população brasileira é negra, e mesmo assim, a maioria dos negros estão em situação de vulnerabilidade social. Então, assim, é interessante também para vocês conseguirem, né, analisar as relações, as diferenças e o que infelizmente continua até os dias de hoje. Mas enfim, voltando para a poesia de Castro Alves, algumas das características dele é a eloquência, o uso de figuras de linguagem, sugestão de imagens e o apelo auditivo. Como eu também já disse, a maioria da população não tinha acesso à leitura, então eles não sabiam ler. E era exatamente muito importante que os poetas da época sabiam que a população não sabia ler, então eles se usavam disso para escrever os seus poemas, os seus textos, de uma maneira que fosse facilmente compreendida pelo seu público apenas de ouvir, sabe? E é exatamente por isso que a sugestão de imagens também é muito importante, esse apelo auditivo. Porque quando a gente consegue formar na nossa cabeça as imagens, ou seja, por exemplo, parábolas ou figuras de linguagem, e de uma maneira que a gente consiga ouvir e declamar facilmente, porque tudo é muito sonoro, tudo casa muito direitinho, vai ficar muito mais fácil da gente entender a mensagem que o poeta quer passar, e além disso fica mais fácil da gente replicar esse poema que a gente ouviu para outras pessoas também. Então, a eloquência funciona bastante nisso, porque as pessoas elas conseguiam compreender só de ouvir, e só de ouvir também elas conseguiam pegar o poema e continuar a sua declamação. Agora então que a gente já entendeu um pouquinho melhor sobre a vida de Castro Alves e algumas das características, né, da sua obra, a gente vai fazer análise de um trecho de um poema seu.
Como eu disse, Castro Alves ele teve o seu momento, né, de escrever poesia lírica, e também teve o momento da poesia social. Mas esse primeiro trecho que eu trouxe aqui pra gente é um trecho do poema Boa Noite, que tá lá no Espumas Flutuantes. Então, pertence à época lírica de Castro Alves, por assim dizer. Eu vou declamar, né, fazer a leitura do poema junto com vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho para tentar entender o porquê é uma poesia lírica. Diz assim: Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, e tu dizes, boa noite. Mas não diga assim por entre beijos. Mas não o digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam os desejos. Então, eu não sou a melhor pessoa para declamar poemas, ainda mais um de Castro Alves, que diziam, a teoria diz que ele declamava muito bem, mas a gente vai se ater aqui ao que está escrito para conseguir descobrir por que é uma poesia lírica. Bom, se vocês lembram da aula de segunda geração romântica, vocês vão conseguir perceber que o amor era sempre idealizado. O amor nunca era concretizado, o eu lírico estava sempre sonhando com a sua amada. Muitas vezes ela não era nomeada, ela ficava só no plano das ideias mesmo. Já nesse trecho do poema de Castro Alves, a gente vai conseguir perceber algumas mudanças nessa forma de falar sobre o amor. A primeira delas, e acho que é a mais óbvia, a mais clara pra gente, é a menção ao nome de Maria. Então, ainda que não corresponda a uma Maria de verdade, a amada do eu lírico do poema vai ser nomeada, e vai ser nomeada como Maria. Além disso, o amor a gente vai conseguir perceber que vai se concretizar. Porque, por exemplo, aqui o eu lírico ele diz que ele vai embora e que já é tarde. Então, o que a gente deduz disso? De que o eu lírico e sua amada passaram algum momento juntos e que alguma coisa aconteceu nesse momento em que eles estavam juntos. Então, com isso a gente consegue perceber que o amor aqui, a relação amorosa, ela foi concretizada. Não ficou só no plano das ideias, o eu lírico não ficou sofrendo por causa disso. Ao contrário, nesse poema, o eu lírico está sofrendo porque ele tem que ir embora, quando na verdade ele queria continuar com a Maria, queria continuar com a sua amada. E uma coisa também que é bem interessante nesse poema é que você vê que o eu lírico, ele parece ser meio inocente, mas na verdade ele não é. Porque ele quer ir embora, ele sabe que é tarde, ele sabe que todo mundo tem que honrar com seus compromissos no outro dia, mas quem o impele a ficar, quem pede para ele ficar é a Maria. Então a amante, ela sempre vai ser, não vai ser mais aquela virgem pura, casta, idealizada. Não, vai ser uma mulher de carne e osso, sensualizada e que também tem os seus desejos. Então é exatamente por causa de tudo isso que a gente discutiu aqui que esse trecho do poema Boa Noite vai estar dentro da poesia lírico-amorosa de Castro Alves. Agora, então, que a gente já analisou um trecho da poesia lírico-amorosa de Castro Alves, vamos para a poesia social. E eu trouxe pra gente um trecho da parte ou do canto quinto do poema Navio Negreiro, que está compilado lá no livro Os Escravos. Antes disso, eu gostaria só de passar algumas informações sobre Navio Negreiro para vocês. Ele é dividido em 6 cantos e essa divisão é uma divisão clássica da epopeia. A epopeia é um gênero literário que vai narrar, e vai ser um poema extenso, muito grande, que vai narrar a história e a trajetória de um herói. E esse herói, ele vai representar todo o seu povo, ou toda a sua nação, depende. Então, por meio de uma estratégia, de uma abordagem clássica, Castro Alves vai abordar o tema, né, dos escravos, a temática da escravidão, como uma trajetória.
onde um grupo, né, de pessoas vai ter que passar por uma situação. Como eu disse, está dividido em 6 cantos, né? E o primeiro deles vai fazer uma descrição do cenário do navio negreiro. Já o segundo vai fazer um elogio aos marinheiros. É importante entender esse elogio aos marinheiros não como se o eu lírico do poema estivesse falando como eles são bonzinhos ou como eles são legais. Não. Esse elogio aos marinheiros é porque os marinheiros é quem estavam dirigindo, né, quem estavam manobrando o navio. E exatamente por isso eles deveriam ser elogiados, porque eles poderiam ter, eles, enfim, têm o poder de fazer o que eles quisessem com o navio, tanto naufragar, quanto errar a direção, enfim. Essa questão do elogio aos marinheiros é mais para uma proteção também que o eu lírico deseja aos marinheiros, para que eles façam o que for melhor para os escravos. Já no terceiro canto, a gente vai conseguir perceber o horror do eu lírico diante da situação a qual ele está vendo. E ele vai fazer uma contraposição entre a beleza da natureza, né, a beleza dos mares, a beleza dos céus, contra o horror da escravidão e o sofrimento que os negros estão passando durante aquele momento. O quarto canto vai ser uma descrição do navio, né, as condições gerais do navio e, novamente, o sofrimento dos escravos. O quinto canto vai fazer como se fosse um flashback, assim, de quando aqueles povos negros estavam livres nas suas tribos, lá nos seus países, nas suas tribos lá na África, e fazendo uma contraposição com o momento atual, na qual eles estão encarcerados, na qual eles tiveram a sua liberdade raptada, por assim dizer, e estão na condição de escravos. Já o sexto canto vai fazer uma alusão à África, uma rápida descrição sobre a África, sobre a sua diversidade de povos, línguas e culturas. Então agora eu vou fazer a leitura, né, desse trecho. Novamente, o grande intuito do Castro Alves era fazer poemas que tocassem as pessoas, sentimentalmente inclusive. Porque, como eu disse também, a terceira geração do romantismo, ela queria não apenas fazer uma denúncia social, mas moldar e influenciar os seus leitores a favor do que eles queriam. Então, e principalmente Castro Alves, né, que é o poeta dos escravos, ele de fato queria emocionar o seu público para mostrar o quão ruim era a escravidão. Mas, enfim, finalmente eu vou ler. Diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Bom, aqui a primeira coisa que nos chama a atenção é esse Senhor Deus dos desgraçados, e novamente o eu lírico vem fazendo uma alusão, vem chamando por Deus e vem pedindo para Deus esclarecer. Será que o eu lírico tá louco, tá imaginando que existe de fato tanta crueldade, tanto horror perante os céus como existe a escravidão? Além disso também, ele pede aos elementos da natureza, como o mar e como, enfim, o tufão, como os ventos, que acabem com aquela situação. Principalmente aqui, porque a gente vai perceber que o eu lírico pede que o mar, com a esponja, né, das suas ondas, apague o borrão, que no caso é o navio negreiro, do teu manto, que no caso, enfim, é a superfície do mar. E o eu lírico também vai pedir para o tufão, que é, enfim, a circulação, quase um pequeno furacão, varrer dos mares aquele navio negreiro. Então vai pedir para que os navios negreiros eles sumam, para que assim os escravos eles possam ser livres. É claro que aqui ele também não está fazendo alusão
né, não está pedindo para que tudo isso aconteça para que os negros morram. Óbvio que não. O que ele quer é que os elementos naturais se unam para acabar com a situação da escravidão. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre Castro Alves, que foi o grande expoente da geração condoreira, por assim dizer, a gente vai estudar um pouquinho sobre Souza Andrade, que infelizmente não é muito abordado nem pelas escolas nem pelos vestibulares, e ele acaba sendo considerado um poeta menor, um poeta esquecido, vamos dizer assim. Mas a gente achou interessante trazer ele não apenas a título de conhecimento, mas porque a maneira como ele escreveu e o tema como o qual ele escreveu foi muito interessante, foi inovador, foi uma coisa que até então ninguém tinha feito. E é lógico também, além disso, o valor, né, o rigor formal dele, a qualidade literária que ele tem é muito grande. Era uma coisa que até então também não era percebida. Mas enfim, falando sobre o autor, o Joaquim de Souza Andrade, mais conhecido como Souza Andrade, nasceu em 1833 no Maranhão e morreu em 1902 também no Maranhão. Mas, ainda que ele tenha nascido e morrido no estado do Maranhão, na província do Maranhão na época, ele era filho de comerciantes de algodão, então, exatamente por isso, a vida dele era muito nômade, por assim dizer. Ele viajava muito entre o Brasil, os Estados Unidos e a Europa. Tanto é que ele se formou em letras pela Sorbonne, que é uma faculdade francesa muito chique, muito conceituada. Então, essa questão, né, essa possibilidade, esse privilégio que ele teve de viajar, possibilitou que ele conhecesse muitas culturas e muitas condições econômicas e sociais diferentes. E isso vai ser muito importante lá na frente, mas a gente já chega lá. E aí, apesar dele ser uma pessoa assim muito influente e que viajou muito, era uma pessoa muito culta, ele morreu considerado como louco e foi abandonado pela sua mulher e pela sua filha bem pouquinho antes de morrer. E também, do mesmo jeito que Castro Alves, a sua produção literária é dividida em dois momentos. A primeira que é a poesia lírica, né, onde a principal obra é Harpas Selvagens, publicada em 1857, e também a poesia social, onde a gente tem como o grande expoente Guez Errante, 1860, publicado em 1866, mas também temos Novo Éden, publicado em 1893. Apesar de toda essa questão que eu já falei sobre Souza Andrade, ele foi muito esquecido pela crítica literária durante um tempo. E é exatamente por isso que ele não é muito citado e nem muito revisitado pelos vestibulares e pelas escolas. Foi só a partir entre a década de 1950 e 1970 onde ele foi resgatado, vamos assim dizer, pelos irmãos Campos, que são dois críticos literários muito importantes para a nossa tradição, que é Augusto, né, e Haroldo de Campos. E é exatamente nessa revisão que esses dois irmãos fizeram da obra de Souza Andrade que a gente consegue perceber o grande potencial, né, a grande diferença que Souza Andrade tinha em relação aos seus autores contemporâneos. Como exemplo, né, desse diferencial, a gente pode perceber o vocabulário diferenciado com termos indígenas e palavras inglesas. Isso exatamente porque ele viajou muito, então ele teve contato com muitas culturas diferentes. E quando você conhece uma cultura, eu acho que você acaba conhecendo a língua também. Então, Souza Andrade aproveitou dessa multiplicidade de coisas que ele conhecia para escrever também, como inspiração, né? Ele também foi o criador de vários neologismos, não necessariamente a gente usa todos, mas ele criou várias palavras nas suas obras. Ele também
priorizou muito, né, pelos arranjos sonoros, então ele gostava de construir imagens, combinar a métrica e a rima para ficar algo bem redondinho, por assim dizer. E também ele quebrou com a métrica clássica. A métrica clássica, né, como a gente já conversou em aulas passadas, é aquela estrutura do soneto. Outros autores, né, até mesmo da primeira geração romântica, já tinham deixado para trás o soneto. Mas ele inovou ainda mais na sua métrica, como a gente vai ver quando for analisar algumas passagens dele. Agora que a gente já conhece então um pouquinho sobre a história do Sousa Andrade, a gente vai começar a analisar, do mesmo jeito que a gente fez com Castro Alves, os dois períodos da sua produção literária. O primeiro trecho que eu trouxe aqui é um trecho do poema Saudades no Porvir, escrito por Sousa Andrade, mas que não está lá no Harpas Selvagens. É um poema solto, vamos dizer assim. Mas ele também é bem interessante porque a gente vai conseguir perceber o porquê ele ser considerado como uma poesia lírica amorosa. Novamente, eu declamo e depois a gente conversa um pouquinho sobre como que a gente pode encaixar ele dentro desse gênero. Diz assim: eu ponho os olhos no firmamento. Que isolamento, ó minha irmã! Apenas o astro que a luz duvida promete a vida para amanhã. Naquela nuvem te vejo morta. Meu peito corta, cruel sentir, da lua o túmulo na onda ondula, e o mar modula como um porvir. Bom, só pelas palavras que Sousa Andrade usou aqui, só pela maneira como esses arranjos sonoros eles vão se encaixando, vão se construindo, a gente sente um pouquinho de melancolia, não é? E é exatamente isso. Esse trecho, né, do poema tá bem alinhado com aquela segunda geração romântica, daquela questão do pessimismo, do amor que não se concretiza, do desejo da morte, enfim, entre tantas outras características. Ainda que a gente não consiga observar exatamente o sofrimento do eu lírico pelo amor, a gente consegue olhar, observar bastante a questão do pessimismo. Exatamente porque ele fala sobre o isolamento, ele está se sentindo sozinho e ele fala sobre a morte. Então todo o ambiente dele é bem gótico, bem dark, bem pesado e sempre com saudades do que virá. Ele nunca está contente com o momento em que ele está vivendo. Ele sempre está com saudades no porvir, ou seja, até o mar vai se modular, até as ondas do mar vão lembrar ele tudo que ainda vai vir. E também é meio irônico, né? Porque como que a gente pode sentir saudade de alguma coisa que nem chegou ainda? Então, exatamente por isso, é só um exemplo de como que ele brinca bastante, né? Como ele utiliza bastante e muito bem os sentimentos para passar a sua mensagem. Também algumas frases, né? Alguns versos que ele utiliza e vão dar essa noção de que ele está num ambiente mais noturno, de pessimismo e de morte também. Como, por exemplo, o astro que a luz duvida. Quem será que seria esse astro que a luz duvida? Aqui, a gente pode chegar à conclusão de que talvez seja a Lua. A Lua, porque ela é um astro, e porque a luz que ela emite é duvidosa, ou seja, não é dela mesmo. Porque, como vocês sabem, como eu acho que a equipe de biologia, enfim, qualquer outra, já ensinou para vocês, né, que a Lua ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do Sol. Então, esse astro que a luz duvida, a Lua, vai prometer a vida para amanhã. Então, durante a noite, a vida não existe. A vida tá no amanhã, que ainda vai chegar, que eu ainda não sei o que vai me trazer. E também, como eu já falei, né, a nostalgia. Ele tá sempre nostálgico, não só do que já passou, mas principalmente do que ainda vai acontecer. Então é exatamente por todas essas questões que a gente considera ele como um autor romântico, mas ainda que ele esteja encaixado, né, temporalmente dentro da terceira geração, ele também dialogou bastante com a segunda geração romântica.
Agora que a gente já viu um pouquinho sobre a poesia lírica do Sousa Andrade, a gente vai analisar a poesia social dele. Para isso, eu escolhi um trecho de O Guias Errante. E como a gente viu alguns slides atrás, O Guias Errante é um poema escrito por Sousa Andrade durante sua fase social. E o poema ele é inspirado em uma lenda andina. E durante o decorrer, né, desse poema, a gente vai acompanhar a história do Guesa, que é um adolescente indígena que inicialmente é oferecido como sacrifício aos deuses. Mas ele consegue fugir, ele não morre, e ele vai parar lá em Wall Street, em Nova York. É interessante essa menção de Nova York, porque vai ser o símbolo da economia capitalista e de tudo que isso pode acontecer de mal na vida de uma pessoa. E é interessante também porque a Sousa Andrade, como a gente já viu também, morou algum tempo nos Estados Unidos. E esse conhecimento que ele teve, não só da economia capitalista, mas das relações sociais dos Estados Unidos, possibilitou que ele escrevesse e que ele tivesse inspiração suficiente para escrever O Guias Errante. O Guias Errante vai funcionar basicamente como uma epopeia também, porque vai narrar a história e o drama de um povo indígena que fica exposto à exploração europeia. E essa epopeia, por assim dizer, não vai ser do tipo clássica, como é o Navio Negreiro, dividido em 6 cantos, e essa aqui vai ser dividida em 3 cantos, em 13 cantos, desculpa. É interessante também que, além de falar sobre a questão da exploração europeia, o eu lírico do poema ele vai tratar a todo momento dessas diferenças entre o modo de produção capitalista e o modo de produção das comunidades indígenas nativas dos países. E, novamente, nesse trecho não, mas se a gente fosse ler toda a obra Guias Errante, a gente conseguiria perceber várias palavras novas, né? Vários neologismos e várias palavras misturadas, tanto em português, quanto em inglês, quanto em idiomas indígenas. Exatamente porque Sousa Andrade queria esse objetivo, ele queria fazer uma mescla, ele queria fazer uma mistura de todas essas culturas. Mas, novamente, eu vou ler aqui esse trecho e aí a gente faz comentários breves. Diz assim: nos áureos tempos, nos jardins da América, infante adoração dobrando a crença ante o belo sinal, nuvem ibérica em sua noite a envolveu ruidosa e densa. Cândidos incas, quando já campeiam, os heróis vencedores do inocente índio nu. Quando os templos se incendeiam, já sem virgens, sem ouro reluzente. Vê, aqui a gente consegue perceber nesses nessas duas estrofes, que aqui a gente o primeiro contato, né, desse povo europeu com os povos indígenas. A gente consegue perceber isso pela menção à nuvem ibérica. Essa nuvem ibérica faz menção exatamente aos povos europeus, ao reino espanhol, que colonizou parte da América Latina. E essa questão da nuvem, né, dá exatamente essa ideia de grande quantidade. Então veio muita galera, muito espanhol veio para cá. E que em sua noite a envolveu ruidosa e densa. Essa questão da ruidosa e densa nos remete à ideia de que esse contato, essa dominação, ela não foi pacífica. Ela teve muitos embates, ela foi de fato violenta. Além disso, e como consequência, né, dessa dominação europeia sobre os povos indígenas, sobre os povos incas, que antes eram cândidos, eram doces, eram amigáveis, uma das principais consequências disso é que eles tiveram a sua sociedade totalmente desmontada, a ponto dela deixar de existir. Porque, como diz aqui, os últimos versos da segunda estrofe, os templos se incendiaram e aqueles cândidos incas já não tinham as virgens e já não tinham o ouro reluzente. Então, como consequência dessa exploração europeia,
o modo de vida, de viver dos indígenas, a sua cultura, a sua, o seu modo de viver deixou de existir e acabou. E é exatamente, e mesmo que aqui a gente não consiga perceber muito do capitalismo, exatamente porque a gente está nesse primeiro contato, né, dos europeus com os povos indígenas, a gente vai conseguir perceber isso em outros momentos do Geza errante, no momento em que o Geza vai para Nova York e começa também a perceber essas diferenças entre o seu povo e a galera capitalista lá dos Estados Unidos. A gente já viu o contexto histórico, as características e os principais autores da geração condoreira do romantismo. Mas para finalizar a aula, eu gostaria de deixar aqui só uma dica para vocês conseguirem entender e perceber que, apesar de parecer muito distante nessa questão dos poemas e de Castro Alves e o Guias Errante do Seus Andrade, ainda assim eles continuam muito atual. E um exemplo, né, da atualidade dessas produções literárias que a gente consegue perceber através da música Diáspora, dos Tribalistas, que lançou a música em 2018. Quem assiste novela, principalmente da Globo, vai conhecer essa música porque a música foi o tema principal, né, a música de abertura de uma novela. O nome, eu infelizmente não lembro, mas a novela, de maneira geral, vai tratar exatamente dessa questão dos fluxos migratórios, que em 2018 estavam acontecendo muito. E é interessante que a própria música dos tribalistas vai tratar dessa questão das migrações. A própria palavra diáspora já nos remete a isso, porque quando a gente fala diáspora, inicialmente a gente remete à dispersão do povo judeu, né, por causa de perseguições políticas, econômicas, sociais, enfim. Mas no decorrer da música a gente vai perceber também que essa dispersão, essa diáspora, aconteceu não apenas com os judeus há muito tempo atrás, mas também com povos da nossa contemporaneidade, como os árabes que tiveram que sair das suas terras por causa das guerras, os africanos que a todos os anos saem dos seus países procurando novas condições melhores condições de vida e acabam chegando em países em que para eles nada é comum. Então a música, eu gosto muito, né, dessa música porque ela trata disso não apenas com clareza, mas também com bastante sensibilidade. E além disso, é bem interessante porque durante a música a gente vai conseguir perceber, vão ser declamados trechos do canto 11 do Guez Errante, além de serem cantados também versos de Vozes da África de Castro Alves. Então, eu deixei aqui o link para fingir que vocês vão ouvir a música. Brincadeira, vão ouvir sim, que ela é muito bonita, vocês vão gostar. Espero que faça parte da playlist de vocês daqui para frente. E também eu deixei claro aqui, eu copiei os versos do canto 11 do Gueza, que são declamados pelo cantor, e também o de Vozes da África, que são cantados lá na canção. Mas enfim, essa é só uma curiosidade, uma maneira de atualizar esses conhecimentos que pra gente muitas vezes acabam ficando distantes. Mas enfim, foi isso a aula de hoje, a nossa aula dessa semana sobre a terceira geração do romantismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o Altieres iria fazer essa segunda parte, mas aconteceu pequenos problemas técnicos. Mas ele me ajudou, né, nessa elaboração. Ele sente muito por não conseguir fazer a narração da aula para vocês, mas novamente reforçando o que eu já disse no início. A gente está disponível a todo momento para vocês, independente independente da dúvida que vocês tenham sobre o que vocês queiram falar, a gente vai estar aqui disponível para ouvir e para ajudar vocês, tá certo? Muito obrigada pela atenção e tenham bons estudos, tá certo? Até a próxima!